Olá, Abelardo Luz, está no ar mais um episódio do Pod Prefa, o podcast oficial da Prefeitura de Abelardo Luz. E hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos importantes para o desenvolvimento aqui do nosso município, que é o turismo. A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a diretora da pasta e também turismóloga, a Andréia Siqueira. Andréia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, que alegria estar aqui junto com vocês, fazendo Pod Prefa pela primeira vez nessa nova versão, falando um pouco sobre turismo. Muito bem, o primeiro assunto que eu quero conversar com você é sobre o mapa do turismo. No ano passado, o município de Abelardo Luz retornou ao mapa do turismo, algo bem significativo para o nosso município. Como é que foi todo esse processo, Andréia, e o que isso significa para Abelardo Luz? Turismo são protocolos, turismo é uma construção. Então, o mapa do turismo brasileiro hoje é uma grande porta de recursos públicos, de projetos e de compromisso da gestão pública com o turismo. O turismo é uma dinâmica, uma atividade que tem uma dinâmica que a gente possa percorrer a curto, médio e longo prazo. É todo um processo onde a sociedade vai estar acompanhando que, ano passado, retomamos o mapa. E agora, nós conseguimos nos manter no mapa. E essa condição de manutenção dentro de um sistema de política pública é muito importante para um município que está em pleno desenvolvimento, não só econômico, não só territorial, mas sim de políticas públicas que aqui afirma o nosso compromisso, com a área do turismo. Muito bem. Andréia, o município ele foi classificado como município de oferta turística complementar e eu queria que você explicasse o que isso significa. Dentro da nova normativa que nós seguimos do Ministério do Turismo, houve, no ano de 2026, logo no primeiro mês, inicialmente de janeiro agora, saiu uma portaria, onde essa nova denominação, ela prepara o município para percorrer índices, assim como também ter um planejamento turístico, né, dentro de um plano, uma proposta de desenvolvimento. Então, a gente continua como apoio de complementar de turismo. Por quê? Porque a gente teria que melhorar alguns índices de desenvolvimento aqui local. A partir do momento que a gente tem investimento em alguns setores, a gente começa a melhorar essa nossa, vamos dizer, esse nosso ranking dentro do sistema do mapa. Então, tudo que é oferecido aos visitantes, aos turistas, a condição que a gente tem de infraestrutura, de plano diretor, de plano municipal de desenvolvimento do turismo, de visitas que nós temos em algumas, vamos dizer, em alguns parques, campings, tudo isso é ranqueado. Por quê? Porque quando eu vou alimentar o sistema do mapa, ele é um grande livro onde eu vou colocar todas as informações turísticas do município, sendo turísticas ou não. E a partir do momento que essas informações são geradas no sistema, juntamente com os dados do cadastro oficial, que é o nosso parâmetro, o município ele vai, vamos dizer, ele vai se comportando, né? Ele vai se apresentando. Então, no mapa anterior era município categorizado de letra D. Né? A letra D, o que é? Era uma avaliação dentro daquele ano, no ano de 2019, 2020, como o município se comportava. Hoje não. Hoje nós já temos um número maior de empresas no cadastro. Então, a nossa situação ela vai melhorando dentro do mapa. A gente ainda está como apoio turístico. Por quê? Porque a gente precisaria ter novos investimentos, novos atrativos turísticos para melhorar essa condição dentro desse sistema. Todo investimento que é feito no município, seja de infraestrutura, seja de melhoramento, qual a área, tudo isso são itens avaliados para o mapa do turismo. Hoje, Andréia, quais são os principais potenciais turísticos aqui do nosso município? O que a Abelardo Luz tem a oferecer para quem mora aqui e também para os visitantes? A gente pode partir da premissa que uma cidade,
ela só é boa para o turismo, para o turista, quando ela é boa para o visitante. Então, dentro dessa lógica, a partir do momento... Para o morador, para o munícipe. A partir dessa lógica, a gente vai ver que tudo que a gente fizer na cidade para o bem-estar da nossa população, consequentemente, a gente também está fazendo para os nossos visitantes. Os nossos atrativos turísticos, a partir do momento que a gente vai mantendo, capacitando, adequando nessa nova linguagem do turismo hoje, que é o turismo de experiência, na cidade, a gente também está melhorando para quem está vindo, quem está, olha, aquela cidade é boa, eu vou conhecer, eu quero, vou visitar. Então, tudo isso faz parte de um contexto que também ela tem que ser boa para o nosso morador. Uhum. A partir do momento que ele tem uma rua do lazer revitalizada, a partir do momento que ele tem um ambiente, vamos dizer, uma cachoeira sinalizada, a partir do momento que ele tem uma praça bem cuidada, uma rua sinalizada, uma avenida organizada, tudo isso faz parte desse contexto. Até um relógio faz parte desse contexto. Por quê? Porque é um local instagramável que a pessoa pode muito bem passar. Eu quero olhar aqui que horas são e quero ver a temperatura. Por que não fazer uma foto? Todos esses pontos turísticos que nós temos dentro de uma cidade, a partir de uma queda de uma cachoeira, a partir de um local bem ordenado, faz parte de um atrativo turístico. Se eu tivesse que enumerar os atrativos turísticos de Abelardo, eles são esculpidos pela própria natureza que a cidade oferece, a própria experiência de convivência nesses espaços públicos, principalmente no que contempla a natureza, porque nós temos locais aqui lindos para se visitar, se conhecer e valorizar. É essa valorização, essa relação de pertencimento que nós temos que ter em Abelardo, enquanto moradores, munícipes que somos, para também fazer com que essa divulgação local, ela se torne regional e, posteriormente, até nacional, que é isso que nós estamos protagonizando agora. Uhum. Andréia, você falou sobre as belezas naturais, né? E eu queria pedir na tua visão, como turismóloga, né? O que torna Abelardo do Luz um município diferente, atrativo turisticamente? Eu posso dizer, na minha visão, assim, que já andei, vamos dizer, em alguns recantos, alguns rincões, posso dizer, desse Brasil, Abelardo do Luz tem uma paisagem única, tá? A natureza. Uhum. A natureza é um dos maiores atrativos turísticos que nós encontramos aqui. Não só no espaço urbano, como também no espaço rural. E se a gente fosse categorizar, que eu categorizei no mapa do turismo, a gente sabe que o que mais chama a atenção das pessoas é quando a gente vê as quedas do Rio Chapecó. Mas se a gente também for fazer uma trilha no interior, a gente também encontra locais únicos, de paisagens únicas, que eles podem sim também fazer parte desse contexto da natureza, de locais que possam trabalhar a sustentabilidade, não só da natureza, mas também a questão social e econômica, preservando esses espaços, porque eles ainda são únicos e podem ser bem consumidos como produto turístico de natureza e de experiência. Uhum. Muito bem. Andréia, depois do retorno, né, do município ao mapa do turismo, começou também o cadastramento de algumas empresas para o Cadastur, né, que é um sistema oficial do Ministério do Turismo, né, e eu queria que você falasse sobre números, né, quantas empresas atualmente o Cadastur possui, o que isso impacta para essas empresas, né, e em quais setores também. Eu me surpreendi quando eu assumi, no ano de 2025, uma realidade que eu disse, não, temos que profissionalizar essa situação. A visibilidade de uma empresa que é categorizada, que é institucionalizada pelo Cadastur, abre portas para o turismo através até de apoio financeiro. Então, era um número bem significante. E hoje a gente já chega a 33 empresas. Podemos chegar a 80? Podemos. Mas todo mundo poderia, a nível empresarial, saber que um cadastro que é gratuito,
e que é obrigatório, fortalece esse empreendimento, fortalece esse negócio e dá visibilidade. Porque eu posso estar lá no Ceará, quero vir a Abelardo, eu coloco o nome da cidade no sistema e vejo o que ele tem a me ofertar, enquanto hospedagem, enquanto restaurante, enquanto cafeteria, enquanto parque. E eu sei que aquele cadastro, ele vai me passar segurança enquanto empresa de prestação de serviço eu vou ter na cidade que eu quero viajar. E o Cadastro também, ele abre portas para o empresário a receber o Fundo Geral do Turismo. O Fundo Geral do Turismo, hoje, nós conseguimos no ano de 2025, 1.300.000 para Abelardo Luz, que é via agência credenciada, que aqui em Abelardo é a Cressol. Porém, o Fundo Geral, ele depende do nosso mapa do turismo. A partir do momento que eu estou no mapa, eu tenho abertura de portas para outras situações dentro do turismo da minha cidade. E o Fundo Geral, para ano de 2026, está previsto 2 milhões para Abelardo Luz. Então, as empresas que estão no cadastro, que estão com as suas regularidades, né, que aí cabe cada empresa ter seu, dependendo se microempresa, até grande empresa, está com a sua regularidade fiscal, está com a sua documentação em dia, está com o seu cadastro em dia, ela pode sim pegar o Fundo Geral, dependendo do que ela vai necessitar para fazer investimentos numa pousada, fazer reformas num restaurante, para ela ampliar a capacidade de unidades habitacionais do seu hotel, trocar televisão, comprar frigobar. Então, vai depender da necessidade do plano de negócio do empresário para poder ter essas facilidades. E o Fundo Geral é isso, fomentar as empresas que fornecem, né, turismo na cidade. E é essa realidade que hoje a gente está trabalhando, essa conscientização e sensibilização. Seja uma cafeteria, seja uma lanchonete, uma pizzaria, um barzinho, uma pequena casa de show, todos podem estar cadastrados e todos podem também estar acessando esse Fundo Geral. É só questão de protocolos e documento. Então, o acesso está para todos. Por isso a importância do cadastramento, né, Andréia? Que as pessoas venham até a prefeitura e se cadastrem no Cadastur, né? O Cadastur a gente faz aqui pela Sala do Empreendedor. Ou caso a pessoa também queira fazer com seu contador de confiança, é só procurar através da conta Gov, ele coloca lá o que presta de serviço, né? E dentro é claro que tem alguns questionários que tem que responder, porque é da plataforma do Ministério do Turismo, e logo de imediato sai seu certificado. É uma certificação, um reconhecimento, para poder ter abertura de crédito através do Fundo Geral e outras ações. Esse fomento também, ele chega numa hora boa, né? Principalmente porque as empresas que procuraram a Secretaria de Indústria e Comércio, a gente fez toda essa orientação. Por isso que chegamos ao número de 33 empresários, né, que nos requisitaram o teu cadastro. E podemos ter mais, seja da cidade, seja do interior. Andréia, você falou sobre a Sala do Empreendedor, que também foi uma conquista, foi implantada em agosto do ano passado, né? E como é que esse trabalho tem contribuído aí para fortalecer o turismo e também os empreendedores aqui do nosso município? Como é que nós vamos, eu fico fazendo algumas perguntas, como vamos desenvolver um setor que muitas vezes a gente depende de outros setores? Vocês perceberam que a Sala do Empreendedor, ela vem formalizar, regularizar empresas, né? Microempresas, pequenos empresários que estão ali, às vezes, dentro de casa produzindo. E como é que eu vou desenvolver o turismo se eu não tenho a Sala do Empreendedor? Então, a Sala do Empreendedor em Abelardo Luz, ela veio no momento único. Por quê? Porque a gente tem a capacitação, a gente tem os treinamentos, a gente tem a orientação, a gente tem um plano de negócio, tem a consultoria empresarial individual, tem a consultoria coletiva, né? Ontem mesmo tivemos aqui uma oficina de uso de redes sociais, onde a gente tinha vários segmentos que prestam
serviço ou produtos para o turismo. A cafeteria, o hotel, a agência de transporte, né? Os pequenos transportes que tem na cidade, a confeiteira, a dona da floricultura, ou seja, todas as atividades elas estão conectadas. A atividade do turismo, a atividade econômica do turismo é uma atividade que mexe com vários setores. Por isso que é uma cadeia produtiva que ela tem um alcance fantástico, porque eu preciso, não faço turismo sozinho. Eu tenho que fazer com todos esses setores. Todos estão engrenados. E a sala ela veio justamente para fortalecer esses empresários. E a capacitação, a gente depende dela porque um destino turístico bem capacitado, ele, dentro de um processo, ele não fecha portas, ele abre portas. Muito bem, falando em capacitações, consultorias, estão abertas as inscrições para um curso, aliás, uma capacitação de condutores de turismo. Explica para a gente o que é isso, quem pode se inscrever, até quando vão as inscrições? Bem, o curso de condutor de turismo foi um produto pensado, eu chamo produto porque a gente vai trabalhar com algo no projeto piloto único aqui na região. Fomos em busca de parceiros para o curso e aí analisamos. O Instituto Federal está aqui em Abelardo. O Instituto Federal é de Abelardo. O campus de Abelardo é em Abelardo. Por que não ser o primeiro parceiro na capacitação de turismo a nível de formação de mão de obra e qualificação de mão de obra para atender essas demandas do turismo no município? Quando nós pensamos isso, foi uma pauta do Conselho Municipal do Turismo, porque o CONTU é o grande braço do turismo, junto ao mapa do turismo e às atividades todas que o turismo tem. Então, discutimos no CONTU, e turismo não se desenvolve sozinho. A gente precisa ter toda a cadeia produtiva junta, seja empresário, seja prestador, seja trabalhador. E sentimos necessidade, naquele momento, de elaboração de cursos que atendesse a demanda daqui da região. Então, ousamos montar, junto com o Instituto, né, que eu agradeço muito a parceria, de montar esse curso. No litoral tem, em outras regiões tem, por que não em Abelardo? Claro. E estamos nesse projeto, né, de capacitação pelo IF, Campus Abelardo, para a primeira turma. Condutor de turismo é aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que recebe, aquela pessoa que direciona. Pode ser qualquer profissional que esteja em qualquer setor da atividade econômica prestando serviço. Aqui eu faço um chamamento para quem queira fazer. Ainda estamos com inscrições abertas, ainda talvez até possamos prorrogar mais alguns dias aí para ver como vai ficar, né, a procura. É um curso de 180 horas. Aí você vai dizer, mas é um curso profissional. É profissional. É para quem realmente precisa entender essa dinâmica. Tem até empresários que vão fazer conosco. Fomos procurados também, porque eles querem fazer não só o funcionário, o colaborador, mas assim também o empresário vai fazer. Essa arte eu coloco, de acolher, de receber, ela personaliza as empresas que queiram atender. E isso é muito importante, porque essa arte de acolher e receber bem as pessoas, ela fica. E se ela é tratada de uma forma, vou dizer, bem especial, bem dinâmica, aquela pessoa reconhece o atendimento e ela indica. E ela volta. É esse detalhe que personaliza as empresas e o turismo. Porque essa experiência, que é a pegada hoje do turismo, ela é uma experiência que ela é sensorial, mas ela vai bem mais além. Porque ela mexe com sentidos, ela mexe com o paladar, com o olfato, com a visão. Você não vai querer ir no lugar sujo. Você não vai querer comer algo que não tenha um sabor, vamos dizer, uma essência, algo que foi trabalhado com tanto carinho para você, né? Naquele momento, então, aquele encantamento daquele prato, o serviço que você recebeu ao servir um café, ao atendimento que passa pelo humano. O capital humano também, ele tem esse poder de
né, de emitir isso. E esse acolhimento precisamos ter aqui, né, em todos os segmentos. Desde do serviço do hotel ao serviço do restaurante, a quem está ali na praça, né? Como munícipe também. Às vezes a gente é parado no meio da rua, onde fica a rua tal, quero ir tal, em tal lugar. Esse contato é muito importante. Por isso que a experiência de viver um destino turístico é mágica. E tem que ser mágico, porque as pessoas vão querer voltar. E aqui a Abelardo pode muito bem trabalhar isso, nessa dinâmica. Valorizando o que temos, o que somos e o que as pessoas esperam quando vêm aqui. Muito bem, Andréia, falando agora sobre infraestrutura turística, algumas ações já foram realizadas pelo governo municipal, incluindo a revitalização da Avenida Beira-Rio, que é um dos principais, acho que, pontos turísticos aqui do nosso município, né? E eu queria que você falasse da importância desses investimentos nesses espaços. Beira-Rio. Se a gente for pegar Beira-Rio na região, a nível de turismo, eu acredito que seja único. Abelardo tem. E essa revitalização é muito importante, porque quem está todo dia na Beira-Rio é o munícipe, é quem mora aqui. E o contato com outras pessoas que visitam a Beira-Rio também é único, porque a gente observa, eu recebi uma pessoa que queria ir a alguns espaços de lazer da cidade e eu indiquei a Beira-Rio e depois a pessoa me deu feedback, nossa, que avenida organizada, excelente para caminhada, ou seja, a revitalização dos espaços públicos na infraestrutura turística é de suma importância, porque também o munícipe ele valoriza, assim como quem está visitando também registra lá a sua localização. Eu estive na Beira-Rio, eu fui a Beira-Rio, aquela cidade tem uma avenida Beira-Rio, e a gente pode potencializar muito mais a Beira-Rio. Você sabe que os grandes eventos que acontecem ali, as imagens são únicas. A gente percebe que as pessoas têm um contato com a Beira-Rio, é mágico em Abelardo, porque você tem a paisagem, você tem um cuidado, você tem um zelo, né? Numa avenida que ela pode futuramente, quem sabe, até ter um prolongamento, ter outras, vamos dizer, ser adequado a outros espaços dentro da própria estrutura da Beira-Rio. Como atrativo turístico, a gente também, né, tem outros projetos que posteriormente a gente vai apresentar, porque as cidades, elas têm uma dinâmica de crescimento, assim como os espaços públicos também. Podem ser dinamizados, podem ser mantidos e melhorados. A gente pode pegar um projeto que a gente está desenvolvendo, né, que é do Parque Linear. Que é ali próximo da Beira-Rio, que né, é próximo Andréia? da Beira-Rio, mas é um parque que ele realmente vai mudar a realidade e a dinâmica da cidade. Se nós conseguirmos um bom recurso para fazer esse parque, você vai ter uma conexão também, um prolongamento maior de um espaço que já existe, porém numa pegada da capital nacional da semente da soja. Que esse pertencimento, a gente tem um título, a gente tem que saber trabalhar esse título com esses valores, né? Então, posteriormente, a gente com certeza, né, dentro de um grande projeto, é um grande projeto, é ousado, mas a gente precisa investir em infraestrutura turística. A gente, agora, recentemente, nós protocolamos, né, um projeto de infraestrutura, você vai dizer, mas é um projeto simples. Mas é um projeto simples necessário, que é a sinalização turística. Mobilidade se faz com sinalização. Eu não posso pegar um turista que venha de carro, seja da Argentina ou do Uruguai, jogar numa rota turística se eu não tenho uma sinalização, e que muitas vezes eu não tenho um sinal de Wi-Fi para ligar, né, um localizador. As placas turísticas, elas são indicativos e precisamos sim. Eu vi a necessidade, elaboramos juntamente com a equipe de projetos aqui da prefeitura a atualização dessas placas turísticas, porque aí a gente necessita atualizá-las e trocá-las, né? Algumas estão bem devido às intempéries, né? Da questão tempo, precisam ser atualizadas e revitalizadas em alguns locais, que são aquelas placas, você vai ver que tem umas placas marrons aí, estão bem desgastadas e a gente precisa
atualizar. E é um projeto que a gente fez com muito zelo, muito capricho, e posteriormente vai estar sendo, acredito que, aprovado para a gente anunciar. Fora isso, a gente tem outros, né, que também, assim, eu penso que dentro daquela proposta do Plano Municipal do Turismo, foi um plano que a gente fez, é um plano que posteriormente a gente sabe que está sendo encaminhado aí para o Legislativo. Foi debatido em audiência pública, sim, né, André? Bem debatido, inclusive pelo Conselho Municipal, passou tudo pelo Conselho Municipal e pela consultoria da nossa diretora do IGR, que é a Elisiane, né, aqui eu faço nossos agradecimentos, porque é uma pessoa muito ativa e nos orienta muito a nível de governança local do turismo. O Plano Municipal de Turismo, ele é um plano que ele usou uma metodologia bem atual. Você vai dizer, é uma peça de documento bem robusto, onde a gente trabalhou os objetivos de desenvolvimento sustentável para uma cidade de 18 mil habitantes e que tem uma proposta de turismo que também pretende trabalhar. Você viu que o plano ele é a longo prazo. Mas é porque o plano realmente, um plano de turismo, ele não pode ser feito a curto prazo. E nem deve, porque a gente não vai queimar etapas de um processo, de uma construção. E eu tive muito critério, até mesmo enquanto profissional da área, porque é um legado. E esse legado, independente, né, do nosso processo, porque a gente depende de políticas públicas, a gente tem que saber fazer bem feito e com zelo. Passa pela coleta de lixo, passa pela melhoria de infraestrutura, passa pelo processo de educação, processo de capacitação, de parcerias, de fomento. Aí você vai ver, são vários eixos. Né? E tudo isso está documentado, vai ser bem trabalhado para que a gente não possa ter erro. Nem por falta, nem por excesso, mas a gente tem que ter zelo com a coisa pública. E é o que eu prezo. Zelo pelo trabalho que a gente está fazendo. Aí você vai pedir, André, mas tem coisas assim que você não conseguiu ainda tirar do papel. Tudo tem um tempo. E eu dependo de outros setores e do entendimento de todo um sistema que possa ver o turismo como atividade territorial, econômica, social e que mexe muito com pessoas. Então, é uma dinâmica. Essas ferramentas todas têm que estar bem conectadas. E tudo isso a gente trabalha, fala, conversa, dialoga com o Conselho Municipal. Porque também, sem Conselho Municipal de Turismo, a gente não estaria nem no mapa do turismo. Não teríamos nem Fungetur, não teríamos, vamos dizer, um dia a dia como a gente está fazendo aqui em Abelardo. Para construir isso, a gente tem que todo dia estar fazendo uma etapa desse processo. Andréia, muito trabalho já foi feito, tem ainda muito trabalho para fazer, como você destacou, vários projetos, vários sonhos aqui. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e algo mais que você queira destacar sobre o assunto. A gente poderia ficar horas e horas falando, né? Mas como o nosso tempo é reduzido, algo mais, fique à vontade. Nos acompanhe, né? Chama a sociedade para acompanhar nosso trabalho. Estamos aqui dispostos e abertos a receber também críticas, elogios, melhoramento do nosso trabalho. É um trabalho que a gente faz de portas abertas, com transparência, tá? Eu tenho muito zelo enquanto profissional da área, nesse sentido de que fazer as coisas a gente tem que fazer bem feito e sempre o melhor. Quero deixar aqui a todos que participaram, né, que vão acompanhar o nosso pod, sinceros agradecimentos. E quem quiser vir aqui conversar conosco, estamos aqui à disposição. Às vezes é uma ideia, é uma orientação. A gente tem recebido muitas empresas que querem também estar participando conosco. E isso nos faz gratos e felizes, porque essa construção não é da Andréia, essa construção é para Abelardo Luz. É uma experiência que hoje nós falamos de turismo diferente. É de Abelardo para o mundo.
é de Abelardo, porque hoje a gente está fazendo tudo que a gente faz hoje não é para um contexto regional, é para um contexto nacional, até internacional. A gente participou, agora eu lembrei da Bolsa de Negócios do Mercosul, né? Foi em Balneário. Tivemos a grata satisfação de ser representado, porque participou de um edital, o Quedas Parque Hotel, uma rodada de negócios. Então, se a pessoa vem a turismo no meio de hospedagem, ela também tem a dinâmica de conhecer a cidade. E se a gente percebe que tem uma movimentação diferente, então a gente está sabendo que tem turista, tem turismo na cidade. Isso é muito importante. E é essa mensagem final que eu deixo, que todo mundo tem essa relação de pertencimento com Abelardo. Viva Abelardo! Viva Abelardo no dia a dia. Viva Abelardo! Seria isso, meu muito obrigado. É isso, obrigada a Andréia Siqueira, diretora de turismo e também turismóloga, falando sobre o turismo aqui no nosso município. Agradecer a participação dela e agradecer também a você que acompanhou o nosso podcast e acompanhe sempre nos canais oficiais da Prefeitura de Abelardo Luz. Até o próximo episódio!